O Evangelho de São Lucas, capítulo 8, vamos ler do verso 4 até o verso 15. Tendo Bíblias abertas, podemos iniciar a leitura, que diz o seguinte: Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado a conhecer dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creia do seu coração, para que não creia e não venha a ser salvo. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora de provação. As que caíram em terra entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Amém? Amado Jesus, agradecemos a Tua graça e este momento que nós ouvimos a leitura da Tua palavra e pedimos que a graça do Teu Espírito Santo venha solidificar a Tua palavra em nossos corações, venha abrir os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração para ouvir e crer na Tua palavra, para sermos edificados na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, irmãos, nós temos uma parábola que Jesus falou perante a multidão de vários povos que estavam na presença dele. Olhando para a multidão, começou a falar por meio das parábolas. E esta é uma das parábolas que ele falou ao coração do povo. Aqui temos na primeira parte a parábola que ele falou, e depois, em particular, os discípulos procuraram saber a interpretação da parábola e ele interpretou a parábola aos discípulos. E a interpretação é exata e não precisa mais de uma outra interpretação para explicar
essa parábola, porque é claro aos nossos ouvidos, que começou a partir do verso 12, dizendo o seguinte: a semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas depois vem o diabo e tira a palavra no coração deles para não crerem e vir a ser salvo por Cristo. Ouvem a palavra, mas o inimigo tira a palavra no coração deles. Este é um dos grupos de seres humanos a ouvir a palavra de Deus. E outra interpretação é daqueles que a palavra entra no coração, mas é como se fosse uma terra, que por baixo dessa parte da terra tem uma pedra que impede as raízes da planta descerem às umidades da terra para poder crescer e dar frutos. E não permanece por muito tempo. No momento da aprovação, ao serem provados, submissos à aprovação, eles desistem do caminho de Deus, abandonam os caminhos de Deus e vão por fora. E a outra parte que diz que cai entre os espinhos, ele diz que são como aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo as preocupações dessa vida, as riquezas e o prazer da vida aqui na terra vem sufocando a palavra, não permite que dê fruto para o reino de Deus, acaba não dando frutos para o reino de Deus, por causa das preocupações, riquezas e o prazer da vida. E uma outra parte diz que caiu em boa terra, e esse sim cresceu e deu fruto. E aqui Lucas vai destacar o seguinte, que esse deu 1% pela perseverança. Ele destaca a palavra perseverança. Esta é a interpretação de Cristo sobre a parábola do semeador. E é claro aos nossos ouvidos. Podemos até terminar aqui a nossa meditação nessa noite, porque é claro aos nossos ouvidos. Mas, no entanto, como a nossa mente é fértil e nunca deixamos de pensar, de comentar ou de analisar, até de comparar ou ver a nossa vida identificando numa dessas partes da interpretação de Cristo. Talvez alguém possa pensar assim, olhando para mim, o meu coração, talvez o meu coração é como aquele que a semente cai no caminho. Porque toda vez que eu ouço a palavra de Deus, saio, esqueço tudo, não lembro de nada. Há quem possa pensar assim. Ou talvez podemos apontar para uma pessoa dizendo, essa aqui ouve a palavra, mas parece que a palavra não entra no coração dele. Sai depois, vive a sua vida como lhe apraz. Ou talvez podemos pensar assim, talvez o meu coração esteja entre aqueles que é comparado a um lugar pedregoso, que tem as pedras, que não é profundo a terra. Cai a semente, recebe a palavra com alegria, ouve a palavra com alegria, sai na porta da igreja com entusiasmo, com alegria, mas chega em casa e logo esquece de tudo. Seca a palavra no coração, não lembra mais de nada. Ou talvez possamos olhar para uma pessoa e dizer, essa pessoa é assim. Ouve, se alegra com a palavra de Deus, mas depois de um tempo, depois de domingo, segunda-feira, terça, quarta, a pessoa se torna uma outra pessoa. A nossa mente é tão fértil que às vezes, sem pensar duas vezes, acaba entrando nesse campo de interpretação e de avaliação a respeito da nossa conduta em relação à palavra de Deus. Assim como o resto das partes que Jesus interpreta nesta parábola. E é por isso que vale a pena pararmos um pouco, pensar e trazer alguns elementos paralelos à interpretação de Cristo, contextualizado na nossa vida diária, aquilo que acontece conosco no dia a dia. Não que vamos trazer uma outra interpretação além de que Cristo já interpretou, mas é uma forma de nós pensarmos a respeito de nós, pensar a respeito do nosso coração e da nossa conduta em relação à palavra de Deus. Olha bem que Jesus, ao usar a parábola e interpretar a parábola, ele classifica a humanidade em 4 categorias, porque ele conhece os corações.
Ele conhece o coração que já não bate mais. Ele conhece os corações que estão batendo agora ainda vida, batendo ainda vida. Ele sabe, conhece os nossos corações. E ele sabe do coração que vai ainda bater no futuro, aqueles que hão de nascer. Ele sabe. Ele conhece. Porque a eternidade está à vista dele. Ele pode interpretar e classificar a humanidade dentro dessas 4 categorias. Porque ele sabe. Mas nós não sabemos. Mas aprendemos dia após dia. E é por isso que é necessário parar para meditar, refletir e pensar e julgar com clareza na base da palavra de Deus. Como a palavra de Deus nos orienta a respeito de tudo isso que envolve a interpretação da parábola do semeador. E Cristo usa essa comparação, usando a semente como a palavra de Deus, que no Médio Oriente, naquele tempo, naquela época, é comum lançar a semente na terra para depois passar para arar a terra, preparar a terra para o plantio brotar da terra. E se olhar bem, é tão claro em relação à palavra de Deus que é lançada a todos no mundo. E Jesus fala, ide até os confins da terra, anunciando as palavras de Deus, para que todos ouçam a palavra de Deus. A palavra vai ser pronunciada a todos os cantos da terra, todos vão ouvir. Mas o resultado vai sempre enquadrar nesses 3 campos da interpretação de Cristo. Aqueles que vão ouvir, nosso inimigo vai tirar a palavra no coração deles, porque eles não têm tempo para a palavra, e o coração deles é aberto, é um coração aberto ao público. Porque o caminho é público. O caminho não tem um dono, é para todo mundo passar, pisotear, e os pássaros passarem por ele, e tudo que cair no caminho está à vista de todos, e as aves dos céus podem colher dessa semente que cai à beira do caminho, porque está exposto a todos. É nisso que nós podemos refletir um pouco a respeito do nosso coração. Como é que está o nosso coração em relação à palavra de Deus? Será que o nosso coração é exposto ao público? Será que a nossa vida é exposta a todos aqueles que possam passar e olhar para a nossa vida e saber de tudo que nós fazemos, de como acordamos, de como caminhamos ao dia e como voltamos para descansar e como dormimos, como acordamos, como é a nossa vida? Aí está a necessidade de nós refletirmos a respeito do nosso coração e cuidar, porque a Bíblia fala nos provérbios, acima de tudo, cuide do seu coração, porque dele provém a vida. Há uma necessidade de nós cuidarmos do nosso coração. Nós que somos um povo eleitos, chamados para a salvação em Deus. Aqueles que estão no mundo, que não dão ouvido à palavra de Deus, já estão no caminho da perdição. Mas, no entanto, nós que fomos salvos, eleitos, ainda há uma necessidade de um cuidado especial para com o nosso coração. Isso não estou falando da salvação, porque a salvação pertence a Deus. Ele salva no momento que Ele quer. Pode ser no último dia da sua vida, salvar. E pode ser que salve agora para você viver uma experiência com Ele até no final e salvar. Mas, no entanto, há umas consequências que nós podemos arcar na vida por causa de cuidar ou não do nosso coração. Um exemplo que nós podemos usar no nosso dia a dia, como um campo aberto, como um lugar público em que a nossa vida pode ser exposta a todos, são as redes sociais, que talvez pode ser útil, mas também ao mesmo tempo pode ser um campo público onde nós possamos expor a nossa vida e depois sofrer com as consequências que virão depois. Como assim? Nós podemos usar as redes sociais como meio para se sentir bem na sociedade. Isso já é um ponto
perigoso para a nossa jornada cristã. Quando se publica nas redes sociais para expor a sua vida, para receber o retorno dos outros que vão ver a sua publicação, comentar, elogiar, exaltar, enaltecer, engrandecer, para se sentir bem na sociedade, isso já é um perigo para você ser frustrado na sua jornada, na sua caminhada aqui na Terra. Às vezes esforçamos tanto para comentar, para dar um like nas publicações dos outros, esperando que, quando publicar, eles também darão um retorno para nós, para se sentirmos bem, ser aceito pela sociedade. Acredito, para os cristãos, isso não vai suscitar uma aceitação pública. Talvez podemos usar redes sociais como meio de se tornar público, de ganhar uma vida de reconhecimento social, assim como os outros ganham esse mérito, esse reconhecimento, mas não acontece. E isso nos pode levar a uma frustração na vida social. São nessas coisas que a Bíblia nos convida a ter um cuidado com o nosso coração, porque o nosso coração, na verdade, ele é escondido, é protegido, e necessita dessa proteção ser segurada na presença de Deus. Buscar a satisfação na presença de Deus. Buscar aprovação na presença de Deus e não ao público. Não a vida pública, mas no secreto com o seu Deus que vê tudo e que vai elogiar aqueles que vivem no secreto com Ele no tempo devido. Há uma necessidade de nós cuidarmos do nosso coração para não deixar exposto a nossa vida ao público. Com relação a isso, nós podemos trazer algumas figuras bíblicas como um exemplo que a Bíblia sempre deixa para conosco, usando duas figuras principais na Bíblia para essa comparação a respeito de um cuidado para com o nosso coração. Isso nós podemos lembrar da vida de Sansão como um exemplo da exposição da nossa vida, do nosso coração ao público, que vai nos levar a sofrer consequências não necessárias para a nossa vida cristã. Consequências negativas na nossa vida. E, por outro lado, podemos olhar para a vida de Neemias, que na sua jornada, ele procurou proteger o seu coração, não expor os planos de Deus, a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, ao público, de forma que ele venha a sofrer as consequências não desejadas. Os dois vão trazer essa realidade para a nossa vida. Os dois são servos de Deus, o povo de Deus, chamados para Deus para uma missão específica. Mas, no entanto, um sofreu consequências negativas e o outro foi protegido durante a sua jornada no serviço de Deus. A Bíblia fala que Sansão, a princípio, era plano de Deus em pedir casamento a um filisteu, a uma filistia, a um povo que não é o povo de Deus. Porque era projeto de Deus para se aproximar do inimigo do povo de Deus, para destruí-lo. E essa primeira parte funcionou. E ele foi vitorioso. Mas depois ele continuou levando a sua vida no meio dos incrédulos, a um relacionamento não aprovado para a comunidade do povo de Deus. Isso ainda não é grave, pode até acontecer, mas tenham cuidado de não expor o seu coração, os planos de Deus, os projetos na sua vida aos incrédulos, porque eles não têm parte no reino de Deus. No momento de aperto, eles o entregarão para o sofrimento. E Sansão expôs seu coração a Dalila, revelando os segredos de Deus no coração dele para aquele que aparentemente o amava. E a consequência, perdeu a vista, perdeu a força e virou escravo do inimigo de Deus por um bom tempo. Sofreu nas mãos do inimigo por um bom tempo, por não ter o cuidado de
cuidar do seu coração na presença de Deus, nos planos de Deus, nos projetos de Deus, esperar no momento certo para cada circunstância na sua vida. E ele sofreu as consequências. Mas Deus continuou seus planos na vida dele, até no último momento restaurá-lo para cumprir os planos na vida de Sansão. Mas veja, nesse período de tempo, longos anos de sofrimento que não era necessário para ele. Mas, no entanto, sofreu porque não se protegeu perante os inimigos do seu coração. Neemias, Deus o chamou para uma obra em Jerusalém. E ele fala que quando Deus ministrou ao coração dele o desejo de voltar para restaurar as muralhas de Jerusalém, ele não comunicou a ninguém, apenas voltou para a cidade, contemplou a cidade. E ele, chegando à cidade, ele falou que não falou a ninguém a respeito dos planos de Deus na vida dele, não o tornou público a ninguém, mas guardou no seu coração. E à noite saía para observar a cidade, para contemplar o ministério que Deus o confiou, para meditar naquilo que Deus entregou no coração dele para realizar. E a cada devido tempo, ele abre com aqueles que Deus há de colocar ao lado dele para exercer o seu ministério. Depois de observar a cidade, ele falou que chamou líderes responsáveis, com entendimento, que antes ele já vinha convidado para dar um passeio para ver a cidade, sem que fale ao coração deles a respeito dos seus planos. Mas, no entanto, eles contemplaram e viram a necessidade, para depois abrir o coração e Deus confirmar no coração deles a necessidade de restaurar as muralhas de Jerusalém. Mas ao público ele não abriu o seu coração. Quando começou a obra, os inimigos começaram a convidá-lo. Neemias, vem cá, vamos conversar a respeito dos seus planos. O que vocês vão fazer em Jerusalém? Como vão construir o muro de Jerusalém? Ele falou, eu não vou ali. Eu tenho uma responsabilidade, tenho uma obra a fazer. Não vou perder meu tempo com o público. Eu não vou expor os planos que Deus colocou no meu coração ao público que não tem interesse para com os planos de Deus. Ele falou que eu não vou aí, eu não vou conversar com vocês, eu não vou falar com vocês, eu vou me focar na obra de Deus. E ele realizou a obra sem que o inimigo consiga impedi-lo de realizar, sem que ele sofra as consequências de inimigos na sua vida. Esse é um exemplo que nós podemos observar e ver que há uma necessidade, sim, de nós termos um cuidado especial com o nosso coração. Não dispor a qualquer forma ou a qualquer ambiente, mas se proteja. Entenda os planos de Deus no seu coração, viva a cada dia o plano que Deus colocou no seu coração, esperar o momento certo para a realização daquilo que Deus há de fazer na sua vida. Amém? Cuide do seu coração na presença de Deus. Não o exponha ao público. Estando em Cristo, ele disse que esses que vêm a mim, ninguém os tira na minha mão. O inimigo não os toca. Mas se expormos o nosso coração ao público, ao inimigo, ele terá acesso à nossa vida de nos fazer sofrer consequências que talvez não era necessário sofrermos nessa vida. Isso é protegido por Deus na nossa conduta do dia a dia. E uma outra comparação paralela que nós podemos refletir a respeito é sobre a semente que caiu entre as pedras. Os lugares pedregudos que têm as pedras é caracterizado como um terreno em que tem pouca terra por cima. Aparentemente, passando, você acha que é um terreno apropriado para a plantação, para o plantio, porque tem terra por cima. Mas, no entanto, passando uma camada fina, já começa uma pedra enorme. Aqui no texto vai descrever pedra sólida, não pedras pequenas espalhadas, mas sim uma pedra que impede a passagem das raízes da plantação para a terra úmida. E aí nós podemos
compará-lo como o orgulho no coração do ser humano que impede a profundeza da palavra de Deus no nosso coração. Não permite que a palavra de Deus desça ao nosso coração e transforme o nosso coração. Recebemos a palavra com alegria, no entanto, o orgulho impede o aprofundamento da palavra de Deus e acaba secando a palavra do nosso coração para não caminhar na graça de Deus. Uma das passagens bíblicas no livro de Esther vai nos trazer um exemplo entre o orgulho versus a humildade, entre Mardoqueu e Amã. Um era orgulhoso e o outro era submisso a Deus, humilde na presença de Deus. Essas passagens nos trazem uma ideia clara à nossa mente. O orgulho no coração do ser humano o leva justamente a se tornar o inimigo de Deus e de tudo aquilo que vem de Deus. O orgulho no coração do ser humano o leva justamente a se tornar o inimigo de Deus e de tudo aquilo que vem de Deus. Esta é a finalidade do orgulho no coração do ser humano. E, na verdade, nenhum ser humano escapa dessa realidade. A Bíblia fala que o ser humano é orgulhoso. A Bíblia caracteriza o nosso coração como um coração de pedra, duro para com a palavra de Deus, que não aceita a submissão à palavra de Deus. A Bíblia fala que Amã era servo do palácio, era conselheiro do rei, e um dia o rei o promoveu a um lugar mais alto do seu reino, de conselheiros. Aí subiu o orgulho de Amã. Diz que nesse dia de promoção, ao ser promovido, todos se prostraram diante do conselheiro Amã, menos um servo simples e justo, que no seu coração humilde queria apenas obedecer às leis de Deus, os mandamentos de Deus. Esse homem chamado Mardoqueu se tornou objeto de ira e de ódio no coração de Amã, porque ele não se curvou a ele, e sim se curva apenas a Deus. O orgulho nos leva a procurar lugares melhores, posições melhores entre os nossos irmãos, no meio da nossa comunidade, e aqueles que têm a sensibilidade de se prostrar a Deus, de entender os planos de Deus, acabam se tornando nossos adversários, acabam se tornando os nossos inimigos. E, infelizmente, isso acontece na nossa jornada, na nossa conduta. Porque aqueles que querem se submeter à vontade de Deus, de prostrar diante de Deus, de caminhar com Deus, se tornarão nossos adversários, porque nós carregamos o orgulho no nosso coração. Queremos ser vistos e ser conquistadores de melhores lugares, ser honrados, ser respeitados, ser exaltados. Isso nos leva a se tornar inimigo de Deus e daqueles que creem em Deus e confiam em Deus. E se for possível, exterminaremos todos aqueles que achamos ser objeto de impedimento da nossa vida, assim como Amã, que de logo começou a preparar a forma de tirar a vida de Mardoqueu, e como não se bastasse, não só tirar a sua vida, mas também aniquilar todo o povo que busca Deus. Esta é a finalidade do orgulho no coração da humanidade, se rebelar contra Deus e dos seus planos, dos seus propósitos. Há uma grande necessidade de cuidar do nosso coração, submeter à vontade de Deus para não chegar a esse nível na presença de Deus. E Amã tramou a forma de matar Mardoqueu, preparando uma forca e de influenciar o rei a permitir a exterminação de todo o povo, colocando o rei contra o povo e o povo contra o rei, porque ele, incendiando o coração do rei com orgulho,
querendo também ser adorado, ele liberou o conselheiro a pronunciar um decreto de exterminação do povo que adora Deus e não aos homens. Ele fez um decreto e selou com um anel real e anunciou publicamente o dia de extermínio do povo de Deus e o dia do enforcamento de Mardoqueu. Mas, no entanto, por um outro lado, Mardoqueu, humilde, buscando a ajuda de Deus, buscando a graça de Deus, no seu secreto, buscando o favor de Deus, no dia certo Deus o exaltou, usando o próprio inimigo para o exaltar, para honrar. No dia desse, o rei pergunta, depois de descobrir de que, secretamente, Mardoqueu tinha livrado o rei da morte, por anunciá-lo da trama que o seu servo ia fazer contra o rei para tirar a sua vida. E ele anunciou aos oficiais que fez conhecer ao rei da conspiração e o rei livrou a sua vida da morte. No entanto, ele não recebeu a recompensa. Não foi elogiado, não foi exaltado, não foi honrado, não foi recompensado. E continuou na sua vida na presença de Deus. Mas depois do rei descobrir que o conselheiro tinha anunciado o enforcamento de Mardoqueu no dia seguinte, o rei não dormiu naquela noite, ficou preocupado. E procurou ouvir a leitura dos escritos do palácio. E nesses escritos do palácio, ele ouviu de que um dia desse, um homem chamado Mardoqueu tinha livrado o rei da morte. E ele perguntou, qual foi a recompensa desse homem que livrou o rei da morte? E falaram para ele, nenhuma recompensa. No mesmo momento, estava entrando o conselheiro do rei, e o rei perguntou para ele diretamente, o que você acha seria melhor honrar o homem que o rei quer dar honra? De que forma? E ele pensando no seu orgulho, porque ele sempre vai ser o primeiro na lista. Eu sou o melhor nesse palácio, eu sou conselheiro, com certeza vai ser eu a ser honrado, a ser exaltado. Essas são as tendências que o orgulho nos conduz. Sempre olha para o eu, para o meu. Eu sou o melhor. Com certeza vou ser exaltado. Então faça o seguinte, o rei. Coloque este homem no cavalo do rei e os príncipes nos outros cavalos e conduzi-lo ao meio público para proclamar, é assim que é honrado a quem o rei quer honra. Porque vai ser eu. Mas não sabia que este homem ser honrado era aquele que servia no oculto, que ninguém sabia o que ele fazia no palácio, mas estava no palácio todos os dias, em submissão à vontade de Deus. No oculto e no secreto com o seu Deus, adorando o seu Deus na humildade. E nesse dia, há de ser exaltado. E o rei fala, meu conselheiro, este homem é Mardoqueu. Vá depressa, chame esse homem, sentado ali na porta, e coloca no cavalo do rei, e você vai levá-lo pela praça pública para pronunciar tudo o que você falou a respeito dessa honra. E aí enfureceu ainda o conselheiro do rei contra Mardoqueu. Mas, no entanto, tinha que honrá-lo, porque Deus quis honrá-lo. Aqueles que Deus quer honra, ninguém impede. Até o inimigo honra. Até o inimigo exalta. Submita à vontade de Deus. Busque a Deus. Submita o seu coração à vontade de Deus. E não só essa honra, mas também Deus o livrou da morte e da morte do seu próprio povo. E o inimigo que tramava a morte dele foi enforcado no lugar que ele tramava contra o povo de Deus. Este é o fim do coração orgulhoso. O leva a rebelar contra Deus e, por fim, a sua própria condenação, longe da presença de Deus. Há uma necessidade de nós submetermos os nossos corações a Deus. Dizemos que nós podemos comparar um coração orgulhoso a um coração de pedra. A Bíblia fala que no texto de Ezequiel, capítulo 36,
A única pessoa que pode converter um coração de pedra em coração de carne, em coração submisso a Deus, é só Deus que pode fazer isso na nossa vida. Nós não podemos converter nosso coração em humildade, em submissão a Deus, se não for pela mão de Deus. E ele fala para o povo dele que era endurecido ao ponto de ser levado ao cativeiro, de que nesse dia ele trará o seu povo de volta, tirando o coração de pedra e colocar o coração de carne no coração do seu povo, para submeter às leis de Deus. Se Deus não converter o nosso coração, em vão nos esforçarmos buscar submissão a Deus. Quem pode mudar nosso coração é somente Deus. É por isso que há uma necessidade de nós submetermos nosso coração a Deus, entregar, oh Deus, aqui está o meu coração, cuida do meu coração. Converta num coração de carne, de submissão à tua lei, à tua vontade. Longe da cogitação de nós pensarmos, então, se o meu coração é comparado a um coração de pedra ou aberto o caminho, então não adianta eu continuar indo para a igreja, porque eu ouço a palavra e eu esqueço. Eu ouço com alegria, mas não demora muito tempo. E eu perco a vontade de continuar aprendendo a palavra de Deus. No entanto, essa avaliação não nos cabe, e sim, nos cabe submeter nosso coração àquele que pode transformá-lo num coração humilde, num coração de carne, para obediência à sua lei. Este é o meu dever, esse é o dever, submeter nosso coração àquele que pode convertê-lo à verdade. E uma outra comparação que Jesus usa aqui é daquela semente que cai entre os espinhos. Ele diz que espinhos crescem junto com a semente e sufoca. E ele compara esse coração àqueles que ouvem a palavra de Deus, e a palavra cresce junto com a preocupação no coração dessa pessoa, as riquezas desta vida, o prazer da vida acaba sufocando o coração dessa pessoa para não continuar nos caminhos de Deus, a fim de frutificar para o reino de Deus. Aí nós podemos cogitar, não, eu ouço a palavra de Deus, mas, no entanto, todos os dias eu fico preocupado com a vida, preocupado com tantas coisas na vida e acabo não dando fruto devido ao reino de Deus. Ou só os outros conseguem dar fruto para o reino de Deus. Talvez nós podemos pensar, só o pastor consegue dar fruto para o reino de Deus. Só os missionários ou aqueles que vão aos campos para pregar o evangelho conseguem dar fruto para o reino de Deus. Mas eu não consigo, porque eu fico preocupado com a vida, preocupado com o meu filho, preocupado com o amanhã, preocupado com o que pode acontecer com a minha vida. Acabo sufocando minha vida para não dar fruto ao reino de Deus. Talvez eu não vou conseguir ou vou desistir do reino de Deus. Essa preocupação também não cabe a mim nem a você. Mas cabe àquele que é capaz de mudar as coisas, mudar nosso coração e transformá-lo num coração frutífero para o reino de Deus. A nós nos cabe submeter sim à vontade de Deus, dizer, Senhor, eu vou continuar indo, eu vou continuar ouvindo a palavra de Deus. Ainda que o meu coração se rebele contra a palavra, ainda que meu coração se endureça contra a palavra de Deus, ainda que meu coração seja um campo aberto onde o inimigo vem e tira a palavra de Deus, mas, no entanto, vou continuar ouvindo a palavra, porque é pela palavra que o coração é quebrantado, é transformado, e o coração de pedra é transformado num coração de carne para submeter às leis de Deus. A mesma palavra que o nosso coração resiste é a mesma palavra que é capaz de converter o nosso coração. Então não tem um outro lugar onde nós possamos recorrer para a solução desse problema na nossa vida. Se o nosso coração se enquadra nesses três campos, o caminho ainda é submeter a palavra de Deus. Continuar ouvindo a palavra de Deus. Continuar exercitando a palavra de Deus. Continuar dando ouvidos à palavra de Deus. No texto de Provérbios, capítulo 23, o autor vai dizer o seguinte, que a sabedoria convida para entregar o nosso coração a Ele, e a sabedoria é Deus.
dizendo: Filho meu, dá-me o seu coração e mantenha os teus olhos nos meus caminhos, os teus ouvidos atentos às palavras que dão o conhecimento, a palavra de Deus. Este é o nosso dever: entregar nosso coração a Deus, manter os nossos olhos nos caminhos de Deus. O que Jesus nos diz o seguinte? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que nós devemos confiar o nosso coração, colocar os nossos olhos e caminhar nele, porque é ele que conduz a salvação. E Jesus ainda afirma o seguinte, no livro de Mateus, capítulo 6, diz o seguinte: olha, não preocupem com esta vida, principalmente no que comer, no que beber ou no que vestir. Se Cristo nos alerta para não se preocupar com o básico da vida, muito mais preocupar com as coisas perecíveis, as riquezas que vai e vem, o prazer da vida que a gente comemora um dia e passa do outro dia, e muito mais outras coisas que pode até sufocar a palavra do nosso coração, que talvez não tenha assim tão grande importância. Se ele assim nos exorta a não preocupar com o básico que é necessário para a nossa vida, e sim colocar o reino de Deus em primeiro lugar, muito mais as coisas perecíveis desta vida. Ele nos convida a colocar o nosso tesouro no céu e não na terra, onde é corroído e os ladrões roubam. Mas sim nos céus, onde ninguém rouba ou é corroído. Mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, e essas coisas sim hão de ser acrescentadas na nossa vida. O que a palavra de Deus quer dizer aqui, nós não devemos colocar as preocupações dessa vida sobre o nosso coração, mas deixá-lo nas mãos daquele que pode suportar e nos proteger e nos livrar, que é Cristo. Se preocuparmos com o reino dele, ele cuidará do resto da nossa vida. Ele é capaz de nos sustentar, de nos dar o que vestir e de nos proteger contra o maligno. Do que adianta tanto preocupar se nós não podemos mudar nada na vida? O que é que nós podemos mudar na nossa vida? Se assim não podemos, por que não colocar a nossa preocupação em Deus e descansar em Cristo? E ele ainda no texto de João capítulo 14 vai dizer o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, crede em mim, crede também em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há uma eternidade garantida para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Enquanto estamos aqui, buscando a presença de Deus, está sendo preparado um lugar melhor para nós, para toda a eternidade. Tudo que nós podemos conquistar nessa vida há de terminar um dia. As riquezas que podemos acumular nessa vida, um dia perecerá. As roupas que podemos comprar e encher o guarda-fato, um dia também perecerá. Até o suor também destrói as vestimentas. Então tudo é perecível, mas o reino de Deus é eterno. Aqueles que esperam em Deus terão herança eterna, imperecível, na presença de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e não coloque as preocupações sobre o seu coração, porque o coração não suporta muitas preocupações. Daqui a pouco sufoca a palavra para não dar os frutos. Quanto ao dar frutos, a Bíblia fala que Jesus confrontando os fariseus dizendo o seguinte: olha, vocês acham que são filhos de Abraão? Olha que o machado está posto sobre a raiz da árvore. A árvore que não der fruto será cortada e lançada fora. E no texto de João capítulo 15, fala o seguinte: eu sou a videira, vós sois os ramos. O ramo que não der fruto será cortado e lançado fora. Há uma necessidade assim, de frutificar para o reino de Deus. Aqueles que ouvem a palavra, é necessário dar os frutos para o reino de
Deus. Aquele que não der fruto acaba perdendo até o que pensa que tem, porque o machado é posto às raízes. Como é a nossa rotina na presença de Deus? Estamos dando frutos ou estamos sendo sufocados pelas preocupações desta vida, e principalmente nessa era da pandemia? Estamos sendo sufocados ou estamos sendo libertos para frutificar para o reino de Deus? Há sim a necessidade de darmos fruto para o reino de Deus. E esse fruto é encontrado na última comparação da interpretação da parábola que Jesus deu a respeito, que é boa terra, que recebe a semente, brota a semente e dá fruto, até 100 por 1, com a perseverança. Aqueles que estão dando frutos para o reino de Deus. E o que nós podemos pensar a respeito de fruto para o reino de Deus? Aqui Jesus fala, bom terreno é comparado a um bom coração. E uma das passagens anteriores nos traz uma reflexão a respeito do que é bom aos olhos de Deus. Alguém perguntaram para Cristo, ó bom mestre, e Jesus responde de imediato para ele, o único bom é Deus. Então, como frutificar bons frutos para o reino de Deus se não existir um bom na terra? Se eu não sou bom, como posso dar um fruto bom? A Bíblia nos deixa claro que a árvore má dá frutos má, a árvore bom dá fruto bom. Como pode tirar de um coração má coisas boas? Assim como também é impossível tirar de um coração bom coisas más. E de uma só fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Mas, no entanto, a Bíblia nos deixa claro de que não existe nenhum coração bom na terra. Só há um bom, que é Deus. Ele é o único capaz de fazer o que é bom. E a humanidade, ninguém é capaz de fazer o que é bom. Ali sim há uma necessidade de o nosso coração ser transformado para aquele que é bom, para fazer morada no coração que é má e transformá-los para um coração que é capaz de frutificar aquilo que é bom aos olhos de Deus. Aí nós podemos abrir um parênteses para discernir o que é o fruto do que é serviço. Muitas vezes nós podemos confundir o fruto no reino de Deus como se fosse um serviço no reino de Deus. No entanto, as duas são interligadas. Um não pode descartar o outro, mas há distinção entre essas partes. O fruto é distinguido do serviço. No entanto, um serviço é qualificado pelo fruto. É por isso que a Bíblia fala que a árvore é reconhecida pelo seu fruto. Depois de avaliar um serviço, você pode discernir que isso veio de um coração, de um fruto bom ou de um fruto mau. Cristo vai discernir isso ao perguntar-lhe, mostra-nos a obra de Deus para que façamos. A multidão perguntaram para Cristo, mostre-nos a obra de Deus, como fazer a obra de Deus para que façamos. Ele fala que a obra de Deus é apenas esta, creia. É pela fé. A fé produz o fruto para o reino de Deus.
E do fruto vem o serviço aprovado para Deus. O fruto é a fonte do serviço. Se o fruto for má, o serviço acaba terminando em maldade e reprovação aos olhos de Deus. Por isso que muitas das obras feitas será reprovado no último dia. Mas as obras feitas nos frutos do Espírito serão aprovados no dia da salvação. E o que vem a ser o fruto no reino de Deus. O fruto nada mais, nada menos aquilo que a Bíblia nos descreve no livro de Gálatas, capítulo 2. Capítulo 5, verso 22, do livro de Gálatas. O fruto do Espírito Santo. O fruto que é produzido em nós é pelo Espírito de Deus. Por isso que Jesus fala que sem mim vocês não podem fazer nada. Eu sou a videira. E se vocês não estiverem em mim, não poderão frutificar para o reino de Deus. Lembra que Cristo fala da árvore e fala do ramo. A árvore é a vida natural, onde nós nascemos e crescemos sob o pecado, sobre a obra dos principados desse mundo, dirigidos para o mal, frutificando frutos para a condenação, fruto com base no pecado, que vai ser condenada e destruída nos últimos tempos. Mas, no entanto, a Bíblia fala que nós fomos cortados da árvore pecadora, da árvore má, e enxertados na videira que é Cristo, para dar frutos do Espírito, que vem de Cristo. Em Cristo nós podemos dar fruto do Espírito Santo, porque Ele habita em nós e pode nos mover a frutificar o fruto do Espírito, descrita no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que vai pender para o caráter e não o serviço, não o que nós fazemos para Deus. O fruto não está no louvor que nós exercemos para Deus. O fruto não está no pregador aqui que prega a palavra de Deus. O fruto não está no missionário que vai para os campos para anunciar a palavra de Deus, mas o fruto está no caráter e na vida desse que prega, ou desse que louva, ou desse que vai para anunciar a palavra de Deus. Ali está o fruto que vai qualificar o serviço dele. Se o Espírito estiver em nós, encher o nosso coração, vai produzir o fruto do reino de Deus, que vai qualificar nosso serviço para o reino de Deus. Aí está ligado o serviço e o fruto do reino. Se o Espírito não estiver no nosso coração, acaba sendo enquadrado nos primeiros comparativos que nós vimos da parábola, que por fim acaba se perdendo durante a jornada, que vai para a perdição. Porque se o Espírito não estiver no coração do ser humano, do homem, o homem vai produzir o fruto do pecado. E o fruto do pecado leva à condenação. Mas aqueles que submetem à vontade do Espírito, que lutam com perseverança, como fala aqui Lucas, destacando essa perseverança, porque tem a ver com aquilo que Paulo vai falar na frente, entre a luta entre a carne e o Espírito. A nossa carne luta para produzir o fruto do pecado, enquanto que o Espírito milita para nos mover a produzir o fruto do Espírito aprovado por Deus, para o reino de Deus. Aí se encontra o enquadramento dessa perseverança que Lucas vai destacar, que nós devemos perseverar em submissão ao Espírito para que Ele produza os frutos para o reino de Deus na nossa vida, na nossa jornada, na nossa peregrinação aqui na terra, sem a qual seremos incapazes de produzir o fruto para o reino de Deus. Com a nossa vontade humana é impossível produzir o fruto para o reino
de Deus. O nosso esforço como ser humano, o nosso desejo de agradar a Deus é limitado para produzir o fruto para o reino de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus, a não ser pela graça de Deus. Por isso que ele fala para o povo no livro de Ezequiel: eu vos trarei de volta para a terra que eu prometi, e eu vou arrancar o coração de pedra e colocar o coração de carne, para que vocês sejam capazes de submeter as minhas leis e de obedecer a palavra de Deus. Se Deus não colocar a sua mão no nosso coração, vai terminar apenas nos primeiros comparativos do coração do homem. Ou é um coração aberto ao público, que depende da vontade dos homens e acaba sendo pisoteado, maltratado, sangrado e, por fim, perder a sua própria vida. Ou entre aqueles que recebem a palavra com entusiasmo hoje e amanhã, sob a pressão e provação, desiste da jornada com Cristo e cai para fora. Ou aqueles que ouvem a palavra, mas, no entanto, ainda se preocupam tanto com a vida, com as preocupações e com as riquezas e com o prazer dessa vida, que por fim não consegue dar o fruto para o reino de Deus. Mas se Deus colocar a sua mão, aí sim, ele arranca o coração de pedra, transforma o nosso coração para ser um coração submisso à vontade de Deus. Quando isso pode acontecer? Como? Nós não sabemos. Aí que está a perseverança de estar na presença de Deus, de ouvir, porque essa obra depende exclusivamente de Deus. O dia de arrancar o coração de pedra, o dia de arrancar o orgulho do nosso coração, o dia de transformar nosso coração em submissão plena às leis de Deus, à vontade de Deus, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, depende da graça e do favor de Deus no dia que Ele há de fazer na nossa vida. E isso não vai acontecer fora da presença de Deus, vai acontecer na sua presença. É por isso que há uma necessidade de nós permanecermos ouvindo, cultuando, aprendendo e exercitando a palavra de Deus, para, no dia que Deus quiser transformar nossa vida, Ele há de transformar para frutificarmos para o reino de Deus. E para concluir, tudo que nós podemos fazer é responder a esse convite. Filho meu, dá-me o seu coração. Mantenha os teus olhos em meus caminhos e coloque o seu coração na disciplina e os teus ouvidos atentos às palavras que dão o conhecimento. Compre a verdade e não abra mão dela. Nem tão pouco da disciplina, do discernimento e do conhecimento de Deus. E o caminho é Cristo. A verdade, que nós não podemos abrir mão dele, é Cristo. A palavra é Cristo. É Ele que dá o conhecimento, é Ele que dá a direção, e Ele que dá o amadurecimento para frutificarmos para o reino de Deus. Indo e voltando, em suma, o que nós podemos pegar como referencial nessa meditação é submeter a palavra de Deus. Mesmo resistindo o nosso coração contra a palavra de Deus, mesmo sendo enchido com preocupações dessa vida, e mesmo enfrentando a dificuldade de crescer na palavra de Deus, mas o caminho é único: submeter a mesma palavra, depender da mesma palavra, aprender da mesma palavra, ouvir a mesma palavra todos os dias, para que no dia certo sermos transformados, convertidos à verdade de Deus.